Fala pessoal, dando continuidade, né? Então a gente viu o primeiro caso de fatoração, que é a parte de evidenciação. Então, evidenciação é algo de se tornar, né, se deixar evidente, né, tirar ele fora da expressão e fazer a multiplicação, né, entre parênteses de um outro termo. Então, a primeira coisa a gente precisa analisar, né, quem que é o meu fator decompositor comum, né? Então eu tenho que 6x ao cubo, que a gente já fez, mais 8x ao quadrado, né? Eu preciso achar o decompositor, que é o mesmo que eu divido o 6, eu também tenho que dividir o 8, certo? Então eu vou ter um fator de decomposição comum. E quem que é o comum, né? Entre o meu termo aqui, eu tenho em comum o x. Só que eu pego o x ao quadrado ou x ao cubo. Então vocês pegam sempre o expoente menor, certo? Agora vamos fazer aqui, né, fazer novamente o 14xy menos 21x. Certo, pessoal? A letra A também tem um método também de se fazer, né? Vou apresentar para vocês, para caso auxilie, né? Vocês têm duas alternativas para fazer, então vou fazer novamente isso aqui. Certo? Então eu tenho 6x ao cubo. Quem que é o fator decompositor? Eu posso dividir por 2 aqui, certo? E também por 2 aqui. Certo? Então o fator comum meu vai ser quem? Né? De fator comum de decomposição é o 2. E quem que é o outro fator que está se repetindo no meu termo? É o x, mas é sempre que tem o menor expoente, o x ao quadrado. Então o meu fator comum vai ser 2x quadrado, certo? 2x ao quadrado, né? 6 ao cubo dividido por 2x ao quadrado, né? Lembrando que aqui vai entrar entre parênteses. Vai ficar o quê? 3x, certo? Mais, vamos lá. Quem que é o fator de decomposição comum? É 2 e quem? E x ao quadrado. Mais quem? 2x ao quadrado, que vai multiplicar quem? Né? 8x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado, eu vou ter 4. Agora ainda ficou um pouco mais fácil de ver quem são os meus fatores comuns, né? Então, o meu fator comum vai ser o quê? 2x ao quadrado e 2x ao quadrado. São os mesmos que estão se repetindo. Então, eu vou colocar ele em evidência. Então, eu vou colocar ele fora do parênteses. 2x ao quadrado, certo? Que vai multiplicar quem? O restante. Quem que é o restante? 3x mais 4. Então, vou ter o quê? 3x mais 4. Tranquilo? Show de bola? Então isso aí é uma segunda maneira, né, se utilizar aí o método de evidenciação, fatoração por fator comum. A letra B, pessoal, então a gente tem que achar o fator de decomposição, né? A gente pode dividir por 7, também dividir aqui o 21 por 7, certo? Então eu tenho um fator comum do que? De 7, né? De decomposição. Agora, quem que é o meu fator comum semelhante nos dois termos? Isso, exatamente, o x. Então o x eu coloco ele fora aqui também. Então meus dois termos em comum são 7 e x, né? O 7 de decomposição e o x de termos semelhantes. Multiplicado por quem? 14xy dividido por 7x, né? Eu vou ter o que? 2y, certo? Menos, né? Qual que é o fator comum, né, de decomposição? Também é o 7. E quem está o termo que está se repetindo, né, a parte literal, é o x. O termo em comum é o x. Então também tiro o 7 e o x aí do meu termo. Então um é o termo de decomposição e o outro é o fator comum, né, nos dois termos, o que está se repetindo. Multiplicando quem? Eu faço o quê? 21 dividido, né, por 21xz dividido por 7x, isso vai me dar o quê, né? 3z. Tranquilo? Agora a gente, né, observando quem que é o meu fator comum. Então eu tenho o meu fator comum que é 7x, certo? Então o 7x eu deixo em evidência, né? Deixei em evidência fazendo a multiplicação do que? Dos demais. Então tenho 2y, né? Menos quem? 2y menos 3z. Tranquilo? Então esse aqui é um método um pouco mais passo a passo, é o que eu apresentei anteriormente.
né, já uma maneira direta de fazer esse caso de fatoração aí. Então a letra C eu tenho 33xy² menos 44x² mais 22x² . Então a gente precisa saber quem que é o fator comum que está se repetindo nos três termos e quem que é o fator de decomposição comum entre eles. 33, 44 e 22 a gente pode fazer a divisão dele por 11, certo? Então divido por 11, divido aqui por 11 e também o 22 aí por 11. Certo? Que vai dar o quê, né? Então, eu achei o meu fator comum, né, de decomposição, que vai ser 11. E quem que é o meu termo, né, meu fator comum aqui nos três termos? Opa, eu tenho meu fator comum, que é x, né? Então, x² e x² estão se repetindo. Eu sempre pego, né, o menor expoente, então vou pegar o x. E quem que é o meu outro termo que está se repetindo? É o y, então eu vou colocar um y aqui em evidência, certo? Então isso fazendo, multiplicando por quê? 33 dividido por 11, né, vai dar 3, certo? Só que 3 o quê? Né? Então 33xy² dividido por 11xy, que vai dar 3y, certo? Então 3y. Fazendo a multiplicação novamente, vai ficar o quê? 33x², se fazer distributivo. Certo? Menos, quem que é o meu fator comum? Aqui não é 11, meu fator de decomposição, então eu coloco 11 aqui. Né? 11 o quê? X, Y, né? Não são meus termos de fator comum, né? Nos meus três termos, beleza. Multiplicando por quem? 44x² y dividido por 11xy. Eu vou ter o quê? Né? O y com y eu vou cortar, vou ficar somente aí com 4x, certo? Então, fazendo multiplicação novamente nisso daqui, ó, distributiva, vai ficar o quê? Menos 44x² y, mais o meu fator comum também fora. Quem que é o meu fator comum? Né, de decomposição é 11, e o fator comum dos meus termos é x e y. Multiplicando por quem? 22x² y² dividido aí por 11xy. Então isso vai me dar o quê? 2xy. Tranquilo? Agora quem que é o meu fator evidenciando, né? Usando o caso de fatoração, eu tenho o quê? 11xy, né? E o restante é o quê? Né? 3y. Quem mais? Menos 4x. E mais quem? Mais 2xy. Então, a fatoração desse termo todo aqui se tornou isso daqui para a gente, certo? Fazendo a distributiva desse termo, né, a gente vai chegar novamente nessa, né, na minha expressão original. Tranquilo? Então, vamos fazer a outra aí, a letra D. Então, aqui eu tenho o quê? 4 vezes a vezes x² mais 6 vezes a² vezes x² mais 4 ao cubo x². Quem que é o meu fator comum de decomposição? Eu posso dividir por 2, né? Aqui vai dar 2. Aqui eu também posso dividir por 2, que vai dar 3. E que aqui também posso dividir por 2, né? Que vai dar 2. Então, o fator comum de decomposição que a gente já tem quem? O 2. Agora, quem que é o fator comum entre os meus três termos? O que está se repetindo aí nos meus três termos? O A tenho aqui, o A também tenho aqui e o A também tenho aqui. Lembrando que aqui eu tenho A elevado a 1, A ao quadrado e A ao cubo. Eu sempre pego o que? O expoente, né, de menor valor, de menor grau aí. Então, vai pegar quem? O A
certo? Quem quer mais, tem mais algum outro termo aí que esteja semelhante, né, que esteja em comum nos três termos? Exatamente isso a gente tem quem? O x ao quadrado. Então, eu vou colocar a x ao quadrado. Multiplicando, certo? 4 dividido por 2ax ao quadrado, eu vou ter o quê? Né? 2, certo? Mais 6 ao quadrado x ao quadrado dividido por 2ax ao quadrado, né? Eu vou ter o quê? Colocando em evidência também o nosso fator comum que a gente encontrou, né? Multiplicando aí o quê? Somente 3a, certo? Mais, né? O nosso fator comum ainda a gente permanece ele aqui, que vai multiplicar quem? 4 ao cubo x ao quadrado dividido por 2a vezes x elevado ao quadrado. Isso vai me dar o quê? 2ax, certo? Fazendo multiplicação, né, na distributiva novamente, eu tenho que 2 vezes 2 vai dar 4, a vezes a vai dar a, aqui vai dar a ao quadrado, perdoe, a vezes a elevado ao quadrado vai dar a elevado ao cubo, e x, né, vezes x ao quadrado, aqui no caso vai ficar 2a ao quadrado, certo? Então, distributiva, 2 vezes 2, 4, a vezes a ao quadrado vai dar a elevado ao cubo, x elevado ao quadrado, eu pensei que aqui era o cubo, x ao quadrado dividido, né, vezes alguma coisa, né, vai ser x ao quadrado. Então vai dar 4a ao cubo vezes x ao quadrado. Quem que é o meu fator comum nos meus três termos, né? 2ax quadrado, que vai multiplicar quem? 2 mais quem? 3a, certo? E mais quem? 2a ao quadrado. Tranquilo? Então, é basicamente isso. Né? Qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato aí comigo, certo? Então, eu tenho aqui toda a resposta, eu coloquei a resposta para vocês. Então, tentem fazer, né? E aqui vocês têm a resolução, né, dos exercícios, então debatem aí, né, tentem chegar no resultado. Qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato novamente. Certo? Então, fazendo de maneira mais rápida, né, de maneira direta, então a gente achou o fator comum aqui da lei, é o que? 2ax ao quadrado. Isso vai me multiplicar já o que? Eu já faço a divisão, 4 dividido por, né, por ax ao quadrado, eu vou ter o que? 2, vou ter 2 somente, mais quem? Né? Então, 6 dividido por 2 vai dar o que? 3 ao quadrado dividido por a vai dar a, certo? X ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar 1, então não preciso colocar ele. Mais 4 dividido por 2 vai dar 2, a ao cubo dividido por a vai dar a ao quadrado, e x ao quadrado dividido, né, por x ao quadrado vai dar o quê? 1. Então também não preciso colocar. Então, de maneira mais rápida, né, então a gente já encontra também o resultado. Então não tem segredo nenhum, é simples, é só trabalhando, né, para exercitando aí a cabeça para fixar melhor esse conteúdo. Então, voltando novamente, então a gente precisa saber quem que é o fator de decomposição comum, quem que é o fator comum entre meus termos, e eu colocar eles em evidência. Colocar ele em evidência é como a gente faz aqui, né? Ele deixa ele fora, né, do parênteses, então ele está sendo evidenciado aí. Certo, pessoal? Um grande abraço, até o próximo vídeo.